Salve família, estamos chegando para falar sobre o nosso Samba Enredo 2026, onde a jovem presta uma grande homenagem à cultura afro-baiana, com o enredo Axé, Raízes e Ritmos da cultura afro-baiana, um enredo onde a gente traz todo um legado, através dessa cultura maravilhosa, cultura que tem dentro das suas raízes as cicatrizes, de uma colonização, uma exploração de mais de 350 anos e resistência, onde toda essa cultura é forjada pelos povos afros e essa cultura resiste dentro da senzala, dentro dos quilombos, dos mocambos e invade as ruas, tendo um papel fundamental dentro da formação, não só da formação social do povo baiano, mas como a formação social e cultural de todo o povo brasileiro. Então, viva a cultura afro-baiana, viva a cultura popular brasileira. E a jovem chega pedindo licença aos mais velhos, pedindo licença aos ancestrais, aos mais novos, a Go, para chegar e representar nessa avenida em 2026 um carnaval maravilhoso em homenagem à cultura afro-baiana. Axé! Epa! Cheguei! Alô, torcida jovem! Família, vamos começar a explanação do nosso samba enredo com o trecho. É impossível começar uma homenagem à cultura afro-baiana sem a gente chegar a tocar num assunto principal de toda essa história, que moveu toda essa história, que é a luta pela liberdade, a luta pela existência, através da resistência dos povos afro que foram sequestrados, colonizados, o maior genocídio da história da humanidade. E dentro desse lugar, não podemos deixar de exaltar que somos Banto, porque dentro dos povos colonizados da Mãe África, a maior cultura que foi trazida, os primeiros 200 anos de colonização, os 2 séculos, foram exclusivamente dos povos Banto, principalmente da região de Angola e da região do Congo. Quem quer dar uma conferida e se aprofundar, faço o convite para toda a nossa família conferir o nosso Carnaval de 2024, onde a gente trouxe um samba enredo maravilhoso em homenagem à cultura branca. Raiz Afromãe, Meu Brasil Bantu. Dando continuidade, família, na explanação do nosso samba enredo, a gente chega nesse começo onde a gente fala de raízes, que somos o povo Banto, que é o povo Banto, é o primeiro a chegar aqui colonizado, mas a gente não pode deixar de se conectar com o sagrado. Toda essa luta, toda essa resistência, toda essa construção da cultura afro-baiana, ela é feita através da fé, luta e fé. Então a gente chega apresentando esse samba enredo com as bênçãos dos orixás, dos inquices, dos voduns, dos encantados e com o vento sagrado de Oiá, soprando e embalando o nosso cortejo. E claro, o primeiro, o guardião, o mensageiro, Exu na frente. O caminho cruzado na mão é a proteção, é o corpo fechado. São as divindades e a ancestralidade conectada com toda essa cultura que foi construída e que a gente continua a carregar ela através dessa homenagem. E dentro dessa conexão de ancestralidade, a gente chega nas ruas o Xirê em devoção, que é a fé que é construída dentro das senzalas, nos quilombos, mocambos, que vai na formação das comunidades, que chegam nas formações dos terreiros, dos candomblés, das umbandas, e essa manifestação cultural ela vai para a rua, vai para dentro do carnaval, dentro dos folguedos, e a gente traz essa grande festividade dentro do candomblé que se chama Xirê, que é quando a gente tem aquela cerimônia onde os filhos de santo, que como dizemos popularmente dentro dos terreiros, eles fazem uma grande celebração recebendo as divindades, recebendo os orixás, os inquices, os voduns, com o Xirê, que é a grande celebração, com a música, com o ritmo, com as raízes e os ritmos. Então, nas ruas em Xirê, em devoção. São essas manifestações dentro dessa grande raiz que vai
para a rua através de um grande xirê, um grande cortejo. Na formação cultural que vai para a rua, dentro dos foguetes, as manifestações do próprio carnaval, a gente tem o protagonismo da formação dos afoxés, que são esse grande grupo formado por percussionistas, por pessoas da dança, do canto, da poesia, que são dentro do axé, dentro dos terreiros, né, que pegam essa manifestação cultural e leva para a rua. Então, os afoxés, conhecido popularmente na Bahia como o candomblé de rua, carrega através do ritmo Ijexá, dentro do Ijexá, a gente carrega esse ritmo e a manifestação cultural afro-baiana, principalmente com a língua iorubá, misturada com a língua portuguesa. Claro que alguns afoxés trazem outros ritmos, como o congo, barra-vento, exceção da cultura banto. E a gente tem os afoxés ocupando ruas, vielas, ladeiras, né? Trazendo essa questão do encantamento, da ancestralidade, de todo esse axé que se manifesta na rua, conduzindo não só a arte, mas como uma luta e resistência e autoafirmação do povo preto da Bahia. Além de falar dos afoxés, nós temos o surgimento dos blocos afros, influenciados, claro, por toda essa raiz afro dentro dos candomblés e dos terreiros, mas também com outros elementos, o samba reggae, né, da percussão geral afro-brasileira. Não podemos deixar de citar o maior bloco afro da história do Brasil, que é o Ilê-Aiê. O Ilê-Aiê se torna a maior expressão de bloco afro do Brasil, influenciando o surgimento de todos os outros blocos afros dentro da Bahia e também em todo o território nacional. Ilê-Aiê, que tem no seu nome a tradução, é Ilê, casa, Aiê, terra, onde dentro da língua iorubá a gente tem Aiê, terra, plano terreno, plano da vida terrena, e o Orum, o plano espiritual, o plano da vida espiritual. Então aqui é a casa da terra, essa casa da terra que é de tanta luta, o Ilê-Aiê, de tanta resistência e uma grande potência na influência de toda a questão dos blocos afros dentro do Brasil. Tem inúmeros trabalhos sociais, na formação de novos artistas e um trabalho maravilhoso também como grupo, como banda, lançando diversos álbuns. Essa frase dentro do samba, ela faz uma síntese perfeita da potência e importância do Ilê-Aiê dentro da cultura afro-baiana e da cultura brasileira. Acima de tudo, temos o tambor sagrado que sai de dentro do terreiro, com toda essa influência rítmica e cultural, e é colocado dentro do universo popular das ruas, dos cortejos, das manifestações e apresentações. O tambor, junto com a voz, com o canto, o ato de resistência, mais do que a expressão cultural, Ilê-Aiê, junto com os blocos afros e todos os afoxés, trazem o símbolo de luta e resistência do povo preto. O refrão do meio: Onisauê, Baba, lavagem do Bonfim pra Oxalá. Dentro desse campo que move a cultura afro-baiana, que é a fé, trazendo uma homenagem à lavagem do Bonfim e em especial a Oxalufã, conhecido popularmente como Oxalá. Chegamos com a expressão em iorubá, Onissaurê Babá. Onissaurê ou Onissaurê, ela é uma expressão que significa Oni, Senhor, Saurê, Onissá, Senhor Supremo, Senhor do Tempo. Aurê significa a bênção. Então a frase, ela traz esse grande pedido para que Oxalá, o Senhor Supremo, nos abençoe. Oxalá, o Senhor de todo o tempo, nos abençoe. Então depende da família, do ramo da família do candomblé, né, da linhagem.
a gente tem alguns tipos de interpretações. Em contextos gerais, Onissaurê significa Senhor Supremo nos abençoe. Onissaurê Babá, o Senhor Supremo nos abençoe. O Pai, né? Babá, Pai. E começamos o refrão do meio com essa saudação, Onissaurê Babá, chegando a potência da cultura afro-baiana, que é o sincretismo com a própria cultura cristã. Em uma das maiores procissões, um dos maiores eventos do nosso Brasil, que é a lavagem do Bonfim. Um cortejo gigante de mais de 8 quilômetros, unindo milhares de devotos, de pessoas ligadas à cultura afro-brasileira, à cultura cristã, à cultura popular. Um evento maravilhoso, onde a gente tem o Senhor do Bonfim sendo reverenciado junto com Oxalá. Só o Brasil consegue produzir uma síntese tão potente como esta. Uma das grandes ações dentro desse cortejo, dessa festividade, dessa grande manifestação, é o momento que o cortejo chega na Igreja do Bonfim e ocorre a lavagem da escadaria da igreja, feita pelas baianas, com a água de cheiro, com o amaci, fazendo do grande momento do sincretismo entre a cultura cristã e a cultura afro, um momento de união pela paz, pelo amor e a proteção de todos os brasileiros e todos os baianos. E dentro desse refrão, finalizando, também faz uma síntese dentro dessa poesia, dentro dessa grande manifestação que é a lavagem do Bonfim. Toda essa manifestação, ela também reafirma a cultura afro-brasileira, a cultura afro-baiana através dessas ações, onde a cultura afro é protagonista, erguendo quilombos. Para quem não conhece, foram os agrupamentos, e são agrupamentos que existem até hoje, né, de maneira contemporânea, de ex-escravizados, e num período antigo de os próprios escravizados que estavam em fuga, estavam em luta pela sua liberdade. Agrupamentos onde se organizou resistência, onde se organizou a luta. E essa luta, ela não acaba nunca. E nada melhor do que, através das nossas manifestações culturais, nossas manifestações religiosas, espirituais, ancestrais, de reafirmarmos a luta afro-brasileira, a luta da cultura popular brasileira. E, simbolicamente, estamos todos os dias erguendo novos quilombos e banhando a cidade de axé. A própria manifestação, a lavagem da escadaria, simboliza esse lugar também, de não banhar somente a escada, banhar toda a cidade, todas as pessoas, com a bênção dos nossos orixás. Na segunda parte do samba, começa a prestar uma grande homenagem a vários blocos afros e afoxés, abrindo essa homenagem com a potência do Olodum. Essa frase, ela traz poeticamente uma grande realidade que é o Olodum. Chega como um trovão, uma explosão cultural. Fundado no final da década de 70, o Olodum se torna uma das grandes referências da cultura popular afro-baiana e da cultura popular brasileira, conhecida mundialmente. Além de se tornar um grande bloco afro, referência do Carnaval de Salvador, se torna um grande grupo artístico, uma grande banda, realizando inúmeros trabalhos com diversos artistas mundialmente conhecidos, uns como Paul Simon, o grande mestre do jazz Herbie Hancock e o rei do pop Michael Jackson. E vale lembrar também que essa potência, ela faz um trabalho especial na Bahia, não só dentro do carnaval e como uma banda e um grupo artístico que construiu uma carreira fantástica. Também faz um trabalho sociocultural maravilhoso na formação de novos músicos, na formação de teatro, na formação social. Então, essa explosão que é o Olodum, a gente traz poeticamente dizendo que chega como um trovão que arrepia realmente. E ela abre a segunda parte do nosso samba com maestria. Nessa frase, fazemos menção e uma grande homenagem a dois expoentes do carnaval e da cultura afro-baiana.
Primeiro a gente chega a falar do Muzenza. O bloco Muzenza, ou popularmente conhecido como Muzenza do Reggae, é um bloco afro que surge no início da década de 80. Tem uma característica muito especial do reggae, um bloco conectado com a cultura jamaicana, em especial com a cultura do reggae, e a cultura dos dreadlocks, a cultura Rastafari. O bloco Afro Muzenza, ele tem um sucesso grandioso, não somente dentro do carnaval, mas também com grandes apresentações, com grandes artistas mundialmente e artistas dentro do Brasil. É uma grande influência dentro do Carnaval de Salvador e também faz e traz essa grande influência para a cultura percussiva brasileira. Lembrando também que Muzenza significa, dentro da cultura banto, o iniciado, aquela pessoa que é o noviço, quem está se iniciando dentro do candomblé, onde a gente pode pegar também a similitude com a cultura iorubá, que seria o Iaô. Do bloco Muzenza, a gente se conecta ao Afoxé Badawi, Afoxé fundado por mestre Modo Katendê, grande mestre Jorge Bafafé, tantos outros mestres como o mestre Negrizu, um dos maiores nomes da dança afro-brasileira. E o Badawi é o Afoxé que revoluciona o Carnaval da Bahia, potencializa as vestimentas, a beleza do povo negro, que traz ainda mais para perto a mulher como protagonista também dentro dos afoxés, das manifestações de rua, dentro da cultura afro-baiana, da musicalidade com o surgimento dos carros de som, potencializando esse lugar e sendo referência dentro da música popular brasileira, influenciando diversos artistas, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Moraes Moreira, os Novos Baianos e tantos outros. Chegamos num momento do nosso samba onde prestamos uma grande homenagem à cultura afro-baiana através do maior afoxé do Brasil, que são os Filhos de Gandhi, que nasce aí no final da década de 40, um afoxé gigante, onde tem como característica um afoxé masculino, onde homens fazem esse grande cortejo de paz. Essa simbologia da paz tem alguns elementos como Oxalá dentro dessa formação do afoxé e no próprio nome, prestando homenagem a Mahatma Gandhi, o grande símbolo indiano da cultura de paz mundial. Um afoxé traz dentro da sua cultura não só a resistência, a luta pela cultura afro-brasileira, mas também como a missão de, através da cultura e dos seus cortejos, emanar paz para a Bahia e para o mundo. E finalizando essa homenagem aos Filhos de Gandhi, o samba traz uma frase maravilhosa, né? A negritude e a pemba, os mensageiros da paz. Um afoxé, símbolo da negritude, o candomblé de rua, semeando a paz com os tambores, a música, também com a ritualística. Um dos símbolos dessa ritualística é a pemba. Pemba em Kikongo significa giz. A pemba branca, um giz sagrado que é soprado, espalhado no ar para abençoar com paz, para proteger. A força de dar é a homenagem que prestamos ao Bloco Afro de Dar. Bloco Afro de mulheres, somente mulheres. É vanguarda, influenciando não só a Bahia, não só Salvador, mas toda a cultura brasileira, onde a influência chega para que as mulheres se organizem e também ocupem esse espaço. Foi fundado, construído pelo grande mestre Neguinho do samba, que criou o samba reggae. Com a ajuda de um grande artista mundial que é Paul Simon, funda o Bloco de Dar. Além de ser um bloco afro que está presente no Carnaval de Salvador e dentro das festividades, dentro dos foguetes, dos cortejos, é um bloco que também se forma artisticamente, se apresentando com diversos artistas mundiais em eventos, como até a Copa do Mundo de 2014. O Bloco de Dar é influência e resistência da luta afrofeminina dentro da Bahia e dentro de todo o Brasil. Família, chegamos na conclusão, né, do nosso samba enredo.
uma poesia maravilhosa que traz muita potência e sintetiza toda essa grande epopeia, essa grande homenagem que a Torcida Jovem presta à cultura afro-baiana. A cabeça, o ori, é que traz toda a cultura, a oralidade que foi trazida e carregada durante mais de 350 anos de colonização, de exploração, do maior genocídio da história da humanidade. Exaltar tudo que nós exaltamos dentro dessa manifestação cultural afro-baiana, dentro das raízes e ritmos, temos o plano central, que é a cabeça, que resistiu à humilhação, à perseguição, genocídio e manteve ali toda essa cultura viva. E toda essa oralidade, toda essa potência cultural, na maioria das vezes, se mantém em segredo, em sigilo. E a gente não pode deixar de exaltar essa luta de séculos através da cabeça e dos segredos. Um segredo que a fé conduz. Estamos lá nós de novo, falando desse lugar que permeia essa grande homenagem. Não tem como falar de toda essa luta sem falar de resistência e fé. A mesma fé que manteve a cultura de pé é a fé que nos leva às ruas, vielas, avenidas, passarelas, para falar da nossa história, para falar da formação social brasileira. Claro que quando vamos falar da nossa cabeça, que reluz, que guarda os segredos, essa cabeça é que traz cabelo black, a coroa do negro, da negra, do afro-brasileiro, não só um lugar tão especial de reafirmar a identidade do nosso povo, mas também ela nos coroa como reis e rainhas de uma cultura que resistiu mais de 350 anos de colonização. Todas essas pessoas que construíram, que lutaram para fazer a formação da cultura afro-baiana, a formação geral da cultura social brasileira, são reis e rainhas onde a gente presta essa grande homenagem através da autoafirmação da identidade do povo brasileiro. E quando falamos da identidade do povo afro-baiano, o afro-brasileiro, os descendentes, de ter orgulho. E é isso que os afoxés, os blocos afros, os candomblés, as umbandas, todas as manifestações afro-baianas e afro-brasileiras, elas trazem o orgulho dentro da sua cultura, do que é vestimenta, do que é música, do que é canto, poesia, estética. E para falar do nosso refrão principal, não tem como prestar uma grande homenagem à cultura afro-baiana, onde a gente falou de tantas e tantas lutas, onde estamos falando de resistência. O combustível dessa luta é a fé. Está associada aos mais de 350 anos de colonização, aos mais de 350 anos de luta e aos mais de 500 anos de luta dentro do nosso Brasil, do povo afro-brasileiro, em especial do povo afro-baiano. O elo de fé é que resistiu à colonização, é que resistiu ao genocídio e que forjou a cultura afro-baiana e que forjou a cultura afro-brasileira. Essa voz ecoa nos afoxés, nos fogueiros, nos blocos afros, ecoa no Carnaval do Brasil, dentro das escolas de samba e vai ecoar com o nosso Carnaval 2026 da Torcida Jovem na passarela do samba aqui no nosso sambódromo do EMB. E essa luta, com toda essa fé, tem a voz ecoando em comunhão com a revolução da batida, onde o tambor sempre teve esse papel fundamental na resistência, na preservação da cultura popular brasileira e em especial também dentro da nossa homenagem da cultura afro-baiana. Quando fazemos a homenagem à Bahia, não podemos deixar de dizer da importância do tambor, da percussão dentro da formação do povo afro-baiano e da formação social do povo brasileiro. Também o papel de resistência, lembrando que na colonização, dentro do mundo, muitos dos países tiveram um apagamento de identidade de povos, culturas apagadas. Vamos citar um exemplo do próprio Estados Unidos da América, onde o tambor foi proibido. E no Brasil, o tambor
é pilastra fundamental dentro da formação social da cultura popular brasileira. E dentro do passado, presente e futuro, a torcida jovem dos Santos presta essa grande homenagem, tendo o tambor como um instrumento de revolução, se inspirando na cultura afro-baiana, tendo a certeza que o nosso tambor jamais será silenciado. O tambor da jovem ninguém vai calar. Viva a cultura afro-baiana! Axé! Revolução da batida, o tambor da jovem ninguém vai calar. O tambor da jovem ninguém vai calar. O tambor da jovem ninguém vai calar. Sou raiz da liberdade.